Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos irmãos. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala é o pastor Gilberto Costa. Estamos aqui juntos para buscar do nosso Paizinho Celestial, do nosso Deus amado, a sua palavra, as suas instruções, o seu derramar, a transformação das nossas vidas. É tudo que nós queremos. Queremos que abrir o nosso coração, queremos que o Espírito Santo venha ensinar, venha revelar, mostrar para nós o que está na palavra de Deus, venha nos explicar, venha nos conduzir, venha abrir a nossa mente para que a gente possa entender e abrir o nosso coração para que depois de entender a gente possa crer. E uma vez crendo, a gente possa então praticar essa palavra. Saia só do campo da teoria, do pensamento e passe para a vida prática, para o nosso dia a dia. É tudo que nós queremos. Então você está conosco, ouvinte, você que nos acompanha já há algum tempo, você sabe que nós estamos aqui numa jornada para ler a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Todos os 66 livros vamos ler juntos aqui. São 39 livros do Velho Testamento, da Velha Aliança, e 27 livros da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então, só para recapitular, o nosso plano, não é? Sempre que a gente vai partir para uma jornada longa, é importante a gente ter um plano. Então, o plano que Jesus nos deu foi o seguinte: lemos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, mas lemos apenas o capítulo 1, para que nós pudéssemos aprender como tudo foi criado, o universo e as coisas e os animais. Lemos no capítulo 2 de Gênesis como o ser humano foi criado, como o ser humano é diferente de tudo, porque foi a única parte da criação para quem Deus falou: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ali estava o nosso Deus Elohim, o Deus que é composto por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos ali dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Grande momento esse, grande momento. A gente vê isso narrado no capítulo 2 de Gênesis. E aí vemos que o homem tinha essa vida perfeita, essa comunhão perfeita com Deus, até que no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos revela como o ser humano, como o primeiro casal, Adão e Eva, como eles preferiram acreditar na palavra do diabo e não acreditar na palavra de Deus. E aí a Bíblia nos ensina que a gente é escravo daquele a quem a gente obedece. Então o que aconteceu? O ser humano então perdeu essa comunhão com Deus, permitiu a entrada no mundo do pecado, da morte, é o que a gente vê hoje no mundo, não é? E aí, a partir daí, foi expulso da presença de Deus, perdeu essa comunhão que tinha com Deus. Então, já pulamos, depois da gente entender e conhecer esses porquês, não é? Pulamos direto para o Novo Testamento, para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que Deus vai executar o seu plano de salvação. É a chegada
em Jesus Cristo aqui na terra. Então é um momento fantástico, é um momento espetacular. E nós pulamos logo. Por quê, pastor? Porque hoje vivemos no período do Novo Testamento, na Nova Aliança, no período da graça. Então é fundamental que a gente conheça logo como funciona esse período da graça, onde nós estamos hoje. E depois que nós terminarmos todo o Novo Testamento, voltaremos sim ao Velho Testamento, retomaremos a partir de Gênesis capítulo 4 e também vamos ler todo o Velho Testamento para que você conheça tudo, toda a revelação, toda a palavra de Deus, tá bom? Então isso é fundamental. No Velho Testamento você vê Deus executando preparativos para a chegada do Messias, do Salvador. E no Novo Testamento você vê a chegada do Messias, você vê o estabelecimento da nova aliança, a porta se abrindo através de Jesus, não é? Jesus diz que ele é a porta. Nós vamos aprender muito isso no Evangelho de João. Então, essa porta passa a se abrir para que o homem retorne à presença de Deus, retorne a ter comunhão com Deus. Então, isso é maravilhoso, por isso estamos aprendendo. E você pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que é onde estamos, no capítulo 15. Olha, já estamos no capítulo 15. Vamos agora para o versículo 32, tá bom? Abre aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 15, versículo 32, ok? Mateus 15, 32. Aqui na minha Bíblia eu estou usando a tradução para o português de João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais utilizada, não é, entre os evangélicos, e a versão dessa tradução é a Revista e Atualizada. Então às vezes é abreviada assim, ARA, ARA, que quer dizer Almeida, Revista e Atualizada, ok? Pastor, eu estou usando uma versão diferente, não tem problema. Use aí a versão da sua preferência e é uma bênção. Vai ter uma ou outra diferençazinha de palavra, mas é bênção também. Então vamos ver aqui. Na minha Bíblia tem um subtítulo agora nesse pedacinho que nós vamos ver, chamado assim, a segunda multiplicação de pães e peixes. Então é o que vamos saber agora, é o que vamos conhecer depois que Jesus, nós lemos no programa passado, no verso 31, não é? Como o povo se maravilhou com as curas maravilhosas de Jesus, né? Mudos falavam, aleijados recobravam saúde, coxos andavam, cegos enxergavam. Que maravilha! O povo então glorificava a Deus, o Deus de Israel, por conta dessas maravilhas. Então, logo após isso aqui, vem esse verso 32, né? Vamos antes pedir ao Espírito Santo, nosso professor, que nos dê entendimento, né? Que abra o nosso coração. Vamos orar, feche os seus olhinhos se você puder. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu entro agora na Tua presença, na companhia desses ouvintes, Pai, que estão aqui nos acompanhando. Ô Senhor, venha abrir o nosso entendimento, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, peço Espírito Santo, o Senhor que é o nosso professor, o Senhor que nos foi apresentado por Jesus Cristo, dizendo que o Senhor não permitiria que a gente esquecesse nada do que Jesus falou. Venha agora, primeiro, Espírito Santo, abrir a nossa mente, venha trazer um poder de entendimento para que a gente possa olhar, Pai, para essa Tua palavra com os olhos espirituais, mas também com os olhos, Pai, do intelecto, da razão, para que a gente possa conhecer, entender, e depois de entender, que isso possa criar realmente raízes no nosso coração, Senhor. Eu te peço e declaro que nós dependemos de Ti, Pai, para interpretar essa palavra, para entender essa palavra. Sem a Tua ação, Espírito Santo, no nosso coração agora, no meu coração, no coração dos ouvintes,
aí esta palavra ela fica como se fosse uma caixa preta, ela fica selada, ela fica trancada, ninguém consegue entender. Mas quando o Senhor Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, aí sim, tudo fica claro, tudo fica bem claro, tudo salta aos nossos olhos. Por isso é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem abrir agora o nosso entendimento intelectual e espiritual, em nome de Jesus. Se você concorda, ouvinte, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém. Agora sim, estamos habilitados pelo Espírito Santo para que a gente possa ler e entender essa revelação maravilhosa da Palavra de Deus. Então vamos nós. Mateus capítulo 15, versículo 32, diz assim a Palavra de Deus. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então, veja que coisa, né? Essa multidão, Jesus estava lá recebendo essa multidão de doentes, né? De pessoas coxos, aleijados, cegos, mudos, e estava curando essas pessoas. Imagine só, né? Hoje em dia, muitas vezes se faz um culto, uma cruzada, que dura 2 horas, 3 horas, né? E ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus ali ministrando curas maravilhosas em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, não é? E já é uma bênção, já é uma maravilha, muitas vezes dezenas de pessoas ou até centenas de pessoas são curadas. Agora você imagine uma multidão que há 3 dias estava ali acompanhando Jesus, não é? Acompanhando aquelas curas, aqueles milagres, aquelas maravilhas. Imagine só, né? Uma cruzada de 3 dias, uma coisa espetacular. Só que Jesus percebeu, né? Jesus, ele teve compaixão, né? Ele viu que aquela multidão estava ali buscando, né? Querendo ver aqueles milagres ou querendo receber, e que estavam até com problema quanto ao que comer, não é? Porque talvez até tenham levado comida, mas quem sabe essa multidão não esperava passar 3 dias direto ali, e talvez eles não quisessem sair dali, eles não queriam perder de ver aquelas maravilhas, de experimentar. Imagine só, imagine, ouvinte, se transporte para esse tempo, para essa época. Imagine você ali cara a cara com Jesus, observando aqueles milagres acontecendo. Realmente não dá vontade de sair, não é? A vontade é ficar, né? Vamos lembrar, inclusive, que hoje nós vamos aprender que ainda hoje o nosso querido Jesus opera, né? Afinal de contas, ele afirmou isso expressamente quando disse que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Quando ele nos diz ali que esses sinais acompanhariam aos que crescem. Em seu nome, em meu nome, Jesus diz, né? Expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, queridos, esses sinais e maravilhas continuam até hoje. Só que hoje é uma coisa mais conhecida, né? São muitas as pessoas que conhecem, já ouviram falar, né? Passa na televisão, passa no rádio. Às vezes a pessoa nem acredita, né? Pensa que aquilo tudo é pago. Eu, por exemplo, pensava assim, antes de entregar o governo de minha vida a Jesus, eu via isso na TV, ouvia no rádio, e eu reclamava, me revoltava, dizia: isso tudo é pago, é mentira e tal, né? Sem conhecer. Eu falava isso tudo sem ter nunca visitado, sem ter nunca visto nada, né? No entanto, quando a minha vida, da minha esposa, estávamos ali à beira da morte, foi justamente esse tipo de milagre que nos alcançou, não é?
esse tipo de libertação que nos alcançou, essa libertação maravilhosa, essa cura da alma, do espírito e do corpo. Então, glória a Deus por isso. Então, imagine, essa multidão estava lá, ali, não é, há 3 dias acompanhando. Provavelmente a comidinha que tinham levado se acabou. E ali eles estavam no meio no monte, né? Numa região ali um pouco distante de um lugar onde houvesse comida, né? Então Jesus ele teve essa compaixão, né? E aí veja aí a resposta dos discípulos, né? No 33, diz assim a Bíblia: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Tá aí um problema, né? Tá aí realmente um problema do mundo real, né? Os discípulos aqui estavam apenas falando para Jesus, né? As condições ali, né? No meio desse deserto aqui, onde vamos achar tanto pão? Aí no verso 34, Jesus ele pergunta, olha, perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então tá lá. A situação era essa, né? Os discípulos tinham 7 pães e alguns peixinhos, né? Não diz quantos, mas alguns. E pelo visto peixe pequeno, né? Peixinho. Então tá lá no verso 35, tá aí a situação, né? Não havia comida para todo mundo. Então, o que Jesus falou? Veja aí, no verso 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Olha aí, Jesus partiu os 7 pãezinhos e os peixinhos, né? O que será que aconteceu? Deve ter acabado logo, né? Vamos ver no 37. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, quer dizer, do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Olha lá, 7 cestos ainda sobrou. Paz, quer dizer que só pode ter havido alguma multiplicação, né? Porque diz a Bíblia que era uma multidão e que com apenas 7 pãezinhos. Veja que essa é a segunda vez, né? Jesus já tinha feito isso e aí vem a segunda vez. Mas aí você pode até perguntar, mas espera aí, pastor, será que essa multidão era grande mesmo? Será que não... Mas começa que para sobrar 7 cestos cheios, a partir, tendo origem em 7 pães e poucos peixinhos, já é um milagre, né? Já é uma multiplicação. Mas veja aqui o tamanho da multidão, no verso 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Eita, pastor, aí não dá não. Realmente 4.000 homens, né? Fora as mulheres e fora a criançada, realmente para comer a partir de 7 pães e alguns peixinhos, realmente foi algo sobrenatural. Então, mais uma vez, Jesus executa esse milagre sobrenatural, né? Então, veja, queridos, o Senhor Jesus, ele tem esse poder de interferir também na sua vida com provisão, sabe? Com provisão. Então, veja que ele nos chama para que possa, em primeiro lugar, governar a nossa vida, governar o nosso interior. Sabe, o que Jesus está interessado em fazer é trabalhar no nosso interior, mudar o nosso interior, transformar, fazer a gente nascer de novo. Essa é a proposta que Jesus tem para nós. Para isso a gente já sabe, como nós vimos nos primeiros capítulos de Mateus, que é necessário primeiro que a gente se arrependa do que vivíamos antes, não é? Sem esse arrependimento não é possível que Jesus possa trabalhar. Esse arrependimento, ele é a porta aberta do nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar, possa fazer morada, para que Jesus possa nos transformar conforme a sua palavra. Só, queridos, que é claro que essa transformação acontece de dentro para fora.
o Senhor vai nos mudando, nos transformando, nós vamos permitindo passo a passo esse processo de transformação, até que chega um momento em que, claro, o nosso exterior vai ser beneficiado, não é, por essa transformação. Nosso corpo vai ser beneficiado, nossa vida financeira com certeza será beneficiada, não é? Porque passaremos a nos tornar dizimistas, ofertantes das nossas igrejas, passaremos a devolver o dízimo, não é? A ofertar do que é nosso, não é? E isso com certeza é com esses recursos, não é, que a obra de Deus vai se mantendo, vai avançando aqui na terra. Então é claro que essa fidelidade, é claro que essa obediência vai trazer para nós provisão da parte de Deus. Com certeza. E como, pastor, isso vai acontecer? É claro que Jesus está também preocupado e atento, não é? Lembra daquela parte que já lemos, onde Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Pelo que é vez de comer ou vestir. Mas Jesus diz, olha, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Quer dizer, o governo de Jesus na sua vida. Então busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que é Jesus Cristo. Quer dizer, busque a justificação. Busque, aceite Jesus entrar na sua vida para que você possa tomar posse dos méritos que Ele conquistou naquela cruz, de graça para você e para mim. Então Jesus disse isso, olha, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a provisão será sim acrescentada, sabe, por meio de abertura de portas, por meio do semear de ideias na sua mente, para que você possa ser um bom funcionário ou até um empreendedor, quem sabe ter a sua própria fonte de renda, não é? Lembre-se que nem todos podem ser empresários, não é? Porque se todos forem empresários, quem será funcionário, não é verdade? Então, assim, não tenha isso como uma medida de sucesso com Deus, sabe? Muitos irmãos, às vezes, pensam equivocadamente nessa área. Pensam assim, para que eu possa prosperar só se eu for empresário. Não, isso não é verdade. Você pode ser um funcionário de uma boa empresa, ter um bom emprego e prosperar. O que é prosperar, biblicamente falando? É ficar rico, pastor? Não. Prosperar é você ter uma vida honesta, digna, pagando os seus compromissos, né? Pagando sua conta de energia, de água, pagando a alimentação, podendo ter uma alimentação saudável, suficiente na sua casa, não é? Tendo direito a um passeio, a uma diversão com a sua família, não é? Podendo ir à igreja, tendo aí ou o seu carrinho, ou então andando de ônibus, mas para a glória de Deus, a sua bicicleta, ou seja, você ter uma vida digna, não é uma vida onde você consiga comer, você consiga viver com suficiência, não é isso que o Senhor traz para nós. Então lembre-se que para que a pessoa seja empresária, é necessário que algumas características pessoais estejam presentes na pessoa, e nem todos têm essa característica, sabe? Algumas características como ousadia, como a não ter vergonha de abordar o público, não é? Também o talento para cuidar dos números, das finanças, para que a empresa não vá à falência, não feche assim que abre. É necessário fazer realmente os estudos de mercado para ver se aquele produto, aquele serviço que você quer oferecer realmente está sendo demandado pelo mercado, não é? É necessário que você entenda daquele ramo onde você vai entrar, não é? Então, muito cuidado, você não deve, fechar o olho e falar assim, não, eu vou pela fé, eu vou abrir a empresa pela fé e Deus vai ter que me abençoar, porque eu sou dizimista,
sou ofertante e tudo mais. Observe que Deus não abençoa os tolos. Então não seja tolo. Há uma passagem onde Jesus vai passando ali com os discípulos, vamos chegar nela, e ali eles veem uma torre, um edifício que estava sendo construído na época de Jesus e que parou pela metade, porque os construtores não tinham mais dinheiro para continuar. E ali os discípulos mostram para Jesus e ele diz: olha, isso é tolice. Antes de você construir alguma coisa, observe, planeje se você tem realmente os recursos para que você não passe por tolo e a sua tolice não fique exposta para todo mundo. Está lá o prédio pela metade, sem concluir. Então, nada disso, sabe? Deus não faz as coisas assim, botando Deus na parede. Isso não existe. Lembre-se que você é servo e Ele é Senhor. Ele é Senhor. Você é servo. Você não pode querer fazer assim: eu vou abrir a minha empresa de qualquer maneira, sem dinheiro, sem conhecer do ramo. Não, eu vou abrir porque me falaram que é assim, a gente faz as coisas pela fé. E vou criar você pensando assim, em criar uma situação ruim, uma situação limite, e depois jogar isso no colo de Deus. Tá vendo? Eu abri pela fé, sem dinheiro, sem conhecer o mercado, sem espírito empreendedor, sem ousadia, mas agora que eu abri e fiz a tolice, Deus vai ter que me abençoar. Olha que absurdo. Sabe o que vai acontecer? A sua empresa vai fechar. E não adianta orar, não adianta interceder, não adianta chamar o pastor, não adianta ungir com óleo, não adianta clamar, porque você não agiu com sabedoria, não é? Você não, antes de abrir, você não expôs os seus planos a Deus, não é? Você não pediu que o Espírito Santo lhe desse entendimento, não é? Simplesmente você ouviu uma orientação de alguém, ou então você tem esse desejo no coração de ser empresário, de ser dono do seu nariz, e você foi de qualquer maneira, né, colocando o carro na frente dos bois. Então não se iluda com isso, viu? Não se iluda. Jesus não abençoa esses empreendimentos loucos, não. Ele precisa que você ouça o que ele está lhe indicando fazer. Ele precisa que você cumpra todos os passos que se faz para se abrir uma empresa com sabedoria, para se abrir um negócio com sabedoria. Não queira criar uma situação, não queira criar uma confusão que você mesmo criou e depois colocar Deus na fogueira. Olha, eu vim aqui, Pai, pela fé, eu abri pela fé agora, o Senhor vai ter que prosperar. Não funciona por isso. Infelizmente, Deus vai permitir que você vá à falência, que você perca aquele seu investimento, para que você aprenda a não ser tolo, para que você aprenda a cumprir aquilo que é feito, sabe? É como a pessoa que quer dirigir um carro. Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia. Vamos dizer que você sonha em dirigir, aprender a dirigir. Você não sabe dirigir um carro, mas você gostaria muito de dirigir. E aí, o que você deve fazer para aprender a dirigir? Você deve, em primeiro lugar, procurar uma autoescola, não é? Antigamente, no meu tempo, chamava autoescola. Agora se chama Centro de Formação de Condutores. Ficou bonito o nome, não é? Mas é uma autoescola. Você tem que ir para lá, tem que se matricular, não é? Tem que ter as aulas teóricas, tem que ter um tempinho lá no simulador, depois tem que fazer as aulas práticas, não é? Depois você tem que obedecer à lei e procurar, através da sua autoescola, o Detran, não é? Onde você vai se inscrever no exame, na prova. Você vai fazer uma prova teórica para ver se você aprendeu direitinho a legislação de trânsito, se você aprendeu como é que funciona o carro, nas questões básicas, não é? Se você aprendeu a sinalização, você tem que passar nessa prova teórica.
Depois você vai fazer uma prova prática, não é lá no pátio do Detran, onde ali você vai passar pelo teste, não é, da rampa, da baliza, do estacionamento de ré, não é, da parada na calçada. Tudo isso você tem que fazer, e depois de cumpridas essas etapas, aí sim você comparece lá no Detran, e se for aprovado em todas essas etapas, você então recebe a sua CNH, né? Assim que chama Carteira Nacional de Habilitação. Então veja como é o processo, né? São etapas, e durante as etapas você passa por provas e avaliações, não é assim? Agora imagine que você queira, não, pastor, eu não concordo, eu sou crente, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, e eu determino pela fé que eu vou entrar no carro agora, e o Senhor, eu vou dirigir o carro agora, eu quero dirigir, vou entrar no carro, nunca dirigi, Senhor, tá aqui, Senhor, liguei o carro, botei a marcha, agora o Senhor vai ter que me abençoar, porque senão eu vou bater nos outros carros, vou atropelar todo mundo. Você acha que Deus vai te abençoar, você fazendo assim? Pense aí, ouvinte, pense aí, irmão, irmã. Você acha que Deus está nesse seu procedimento? Deus concorda com isso? Né? Você acha que Deus concorda? Não, mas é pela fé, pastor, eu estou lá pela fé, porque eu preciso dirigir, tem um emprego que me ofereceram aí, eu preciso saber dirigir, senão eu não ganho emprego. Mas pela fé não vai funcionar, querido, porque você está cortando etapas, desobedecendo a lei, está sendo tolo, não está se preparando, apenas dizendo pela fé. Você está criando uma situação ruim e querendo que Deus abençoe. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair com o carro, se conseguir sair, né? Provavelmente o carro vai estancar, vai morrer. Mas se conseguir sair sem saber dirigir, você vai bater em outros carros, talvez prejudicar a vida de famílias, talvez atropelar ciclistas e pessoas no ponto de ônibus, e ainda exigindo que Deus te abençoe. Veja que coisa. Então, a mesma coisa muitos irmãos têm feito no mundo empresarial, sabe? Ouvem essa palavra de alguém, não, você tem que ser cabeça e não cauda, usa até a Bíblia, não é, para isso. Lembre-se que o inimigo de nossas almas, quando tentou Jesus, o diabo, usou a palavra de Deus também para tentar Jesus. Então, você tem que ter consciência. Quer ser empresário? Ótimo, amém. Comece a orar a Deus, ore a Deus, coloque diante do Senhor que tipo de empresa você quer abrir, coloque diante do Senhor que ramo você quer atuar, veja se esse é o plano de Deus para a sua vida, aguarde o Espírito Santo de Deus falar com você. Se ele confirmar, se prepare, faça como um motorista que tem que ir para a autoescola. Se prepare, procure o Sebrae, que apoia as pequenas empresas, faça cursos, aprenda sobre gestão empresarial, como administrar as finanças, como atender bem o cliente, faça cursos, se prepare, faça um planejamento, aprenda a fazer um planejamento, não é? Faça tudo isso e vá orando, vá colocando Jesus na frente para que ele possa te indicar qual é o momento certo de abrir, qual é o momento certo de comprar os estoques. Coloque Jesus no meio, mas coloque como Senhor e você como servo. Não faça uma tolice de qualquer maneira, como se você fosse o Senhor, e aí depois que você já bagunçou tudo, aí você chama Jesus para resolver. Ah, Senhor, agora é pela fé. Não é assim que o Senhor trabalha, tá bom? Então tá aqui, Jesus interferindo na vida financeira dessa multidão, né? Jesus trazendo provisão de onde não tinha, realmente Jesus trazendo comida para que essa multidão pudesse comer, não é? Glória a Deus, um grande milagre, mas um milagre necessário para socorrer essa multidão aqui. Então fica a dica para a sua vida financeira, tá bom? Muito bem, então depois que isso aconteceu, no verso 39, nos diz aqui a Bíblia: e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então já foi Jesus abençoar outros lugares, tá bom? Então fique aí na graça e na paz de Jesus por enquanto.
finalizamos esse nosso primeiro bloco. Fique aí adorando a Deus, esses louvores maravilhosos, refletindo nessa palavra e nesses conselhos do Senhor. E daqui a pouquinho a gente volta então para o nosso segundo bloco, tá bom? Fica na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Glória a Deus para o segundo bloco do nosso programa de hoje, Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e continuamos aqui na nossa jornada abençoada de ler a Bíblia, não é? De capa a capa, para que a gente possa conhecer completamente a revelação do nosso Deus para a nossa vida, né? Então nós estamos aqui, concluímos agora o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então se você chegou agora, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos começar aqui o capítulo 16 e veja que o que acabamos de ver é que Jesus então estava lá curando, fazendo milagres, não é? No meio dessa multidão. E aí a multidão com fome, não é? Durante 3 dias ouvindo e vendo as maravilhas que Jesus fazia. Então Jesus, a partir de 7 pães e alguns peixinhos, faz aí a segunda multiplicação, né, de pães e peixes, alimenta todo mundo, grandes maravilhas, e ali despede aquela multidão de 4.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Então, glória a Deus. Sem dúvida, o Senhor interfere na nossa vida financeira, trazendo provisão, não é? Como nós explicamos ali no bloco anterior. Se você perdeu ou não viu alguns programas, você pode entrar na nossa página no Facebook, chama-se Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Anotou aí? Entra lá no Facebook e procura Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então lá você vai na seção de vídeos e ali você vai encontrar os áudios. Embora esteja na seção de vídeos, fica mais fácil para a gente colocar lá. E ali você vai conseguir ouvir os programas anteriores, tá bom? Então vai lá, que é interessante para você não perder nem um pedacinho dessa leitura bíblica. Então vamos aqui para Mateus capítulo 16, né? Versículo 1. Na minha Bíblia tem um subtítulo aqui dizendo assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Vamos ver, né? O que eles vão pedir aqui. Vamos ler então. Mateus capítulo 16, versículo 1, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu.
Então vamos entender isso aqui. Esses dois grupos se aproximaram de Jesus. O que são esses grupos aí, pastor? Os fariseus e os saduceus, queridos, são judeus, então praticantes da religião judaica, né? Só que eram grupos religiosos, como você tem hoje denominações, né? Então os fariseus eram um grupo que era um grupo que exigia, era muito exigente de todas as pessoas, que as pessoas cumprissem a lei de Deus ali à risca. Mas Jesus denunciou que esse grupo religioso era hipócrita, quer dizer, era um grupo que exigia das pessoas a obediência à palavra de Deus, mas eles mesmos não obedeciam. Eles mesmos tinham o coração sujo, né, com outros interesses. Então Jesus denunciou esse grupo de fariseus como sendo hipócritas. E os saduceus eram outro grupo religioso também, e era um grupo que discutia, era quase um partido, né? Esse grupo discutia com os fariseus, né? Eram inimigos, como às vezes você vê hoje uma denominação brigando com outra, né? Dizendo que a outra não é de Deus e tudo mais. Veja só, não é de hoje, né? Então esse grupo chamado os saduceus, eles negavam, né, que a lei transmitida oralmente fosse uma revelação de Deus, né? Eles acreditavam apenas na lei escrita, e eles negavam também que o corpo, os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, lá antes do julgamento diante de Deus, né? Nós acreditamos, a Bíblia revela, desde o Velho Testamento, que todos nós vamos receber um corpo glorificado, vamos ressuscitar num corpo que não é esse corpo de carne, para que nós possamos comparecer diante do trono de Deus, né? Os saduceus também não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na existência de espíritos e anjos, né? Então vejam que eles eram um grupo aí bastante que acreditava em coisas bem diferentes da palavra. Hoje não é diferente, né? Hoje a gente costuma se chamar esses grupos de seitas, né? E esse é um nome meio ofensivo, né? As pessoas se sentem ofendidas. Mas a palavra seita vem da palavra sectare, que quer dizer separar, separado. Separado no sentido de se afastar do caminho, no sentido de, olha, a Bíblia me ensina isso e isso, mas eu quero crer naquilo e naquilo outro. Eu crio uma doutrina, digo que foi uma revelação de um anjo, digo que foi Deus que me falou, e crio um ensinamento fora do que a Bíblia me ensina, né? Então é por isso até que a gente vai estudar nas cartas do apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo Paulo diz, olha, ainda que um anjo apareça para você e venha trazer uma mensagem diferente do que está nas Escrituras, então que seja maldição esse anjo. Olha só, pois é um anjo enganador, né? Muito bem, então esses dois grupos religiosos de judeus, os fariseus e os saduceus, se aproximaram de Jesus, mas tentando. O que é tentando? O que é tentar alguém? Tentação. Tentar, queridos, se você for ver no dicionário, é você induzir alguém a errar, é você tentar provocar um erro de alguém, é você fazer uma armadilha para ver se o outro cai. Então veja que eles não se aproximaram de Jesus com o coração puro, né? Se aproximaram buscando levar Jesus a cometer um erro. Então o que eles pediram a Jesus? Pediram que Jesus mostrasse a eles um sinal vindo dos céus, né? Não sei, alguma coisa, fogo do céu, um raio, qualquer coisa assim, para que eles pudessem então crer que Jesus era mesmo Filho de Deus, era Deus Todo-Poderoso. Veja que não era de coração sincero que eles estavam pedindo, né? A Bíblia nos ensina aqui que eles queriam induzir Jesus a errar, tentando, né? Então veja lá o verso 2, o que Jesus respondeu. Ó. Ele, Jesus, não é, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado.
verso 3, e pela manhã, diz o seguinte, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir, quer dizer, entender o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha aí. Jesus respondeu, pastor, não entendi não, vou explicar. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês, fariseus e saduceus, vocês sabem olhar para o tempo, para a natureza, e você sabe dizer, né, se no entardecer o céu tiver avermelhado, é porque não vai chover, vai ter um céu aberto, sem estar nublado. Vocês sabem também olhar no amanhecer, se tiver vermelho sombrio, é porque vai vir tempestade. Então Jesus dizendo, olha, vocês sabem observar a natureza e vocês sabem dizer por esses sinais o que vai acontecer, como é que vocês não conseguem também olhar os sinais dos tempos? Quer dizer, Jesus está lembrando a eles que tudo sobre a vida de Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Deus passou ali centenas de anos, séculos, desde que Deus derramou o Antigo Testamento para Moisés, ali aproximadamente do ano 1500 a.C. Antes ainda, quando Deus levantou ali Abraão, e a partir de Abraão formou um povo, que é o povo de Israel, um povo que Deus formou para servi-lo, para receber revelações de Deus, foi por volta do ano 2500 a.C. Então, veja que Deus passou 2500 anos preparando a vinda de Jesus, profetizando, entregando revelações aos profetas para que eles dissessem que Jesus viria, o Messias viria, dizendo que como Jesus iria morrer na cruz, como ele iria ressuscitar, por que ele iria fazer isso. Tudo profetizado direitinho. Mas esses tais religiosos da época, cegos pela sua vontade de eliminar Jesus, não perceberam os sinais dos tempos, né? Não perceberam pela vida de Jesus que ele nasceu em Belém, da Judéia, como o Messias deveria nascer, os sinais e maravilhas que ele fazia, a autoridade do Espírito Santo sobre ele. Nada disso foi percebido, né? Então Jesus está mostrando para eles, vocês sabem ver o tempo, né? A natureza, para ver se vai chover, se vai fazer sol, e não viram os sinais que estão nas Escrituras sobre mim, Jesus falando, né? Então vocês se dizem mestres, líderes religiosos, mas vocês não viram. E o povo simples viu. Que coisa, né? Então vem no verso 4, Jesus dizendo, versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal. Eita, Jesus botou para quebrar neles, né? Uma geração má e adúltera. Adúltera, traidora de Deus, não é? Traidora dos seus compromissos, né? Das suas esposas também. Então chamou eles dessa geração má e adúltera, pede um sinal. E aí Jesus diz, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Eita, pastor, não entendi não. O que é o sinal de Jonas? Aqui quando a gente for ler lá no livro de Jonas, a gente vai ver que esse profeta tem uma história espetacular. Deus fala com esse profeta Jonas para ele ir numa cidade chamada Nínive, que era uma cidade terrivelmente pecadora. E Jonas, então, Deus disse, vá, pregue a palavra, porque eles vão se converter. Se você pregar, eles vão se converter. Mas o profeta fica com medo, não quer obedecer a Deus e toma um navio e vai para outra cidade, longe de Nínive. E ali, à medida que o navio vai navegando pelo mar, começa a vir uma tempestade, e o navio vai quase afundando até que o Espírito Santo revela ali para os comandantes do barco, olha, tem alguém aqui no barco que não está bem com Deus, por isso que Deus está fazendo isso. E aí Jonas se acusa, não sou eu estou em desobediência, e pede para ser jogado ao mar. Então Jonas é jogado e aí a tempestade para. Veja que coisa, né? Sobrenatural.
E ali Jonas é engolido por um grande peixe e passa 3 dias na barriga desse peixe, onde ele tem a oportunidade de se arrepender, de clamar a Deus. E Deus então interfere, faz o peixe lançar Jonas lá na beira do mar, lá em Nínive. Jonas então vai a essa cidade, prega, o povo se converte de verdade e a glória de Deus é reconhecida. Então o sinal de Jonas, que Jesus se refere, é que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, na barriguinha do peixe grande. E Jesus também, ele está dizendo que quando ele morresse na cruz, ele passaria também 3 dias ali, como se o ventre do peixe fosse a morte, né? O reino dos mortos, onde ele passou. A sexta, né? Ele morreu sexta-feira, 3 da tarde, então conta sexta 1, sábado 2, domingo 3, que foi quando ele ressuscitou pela manhã. Então é claro que os fariseus, os saduceus, não entenderam nada, né, do que Jesus estava falando, mas esse é o sinal de Jonas que Jesus se refere. Quer dizer, veja, quando Deus fez Jonas passar por aquilo, já era também um sinal, uma sombra, uma profecia, um exemplo do que Jesus iria passar. E esse sinal de Jesus é o maior de todos os sinais, né? Afinal de contas, Jesus foi crucificado numa execução pública, né? Não foi assim escondido, né? Todos viram. A cidade de Jerusalém, em peso, foi assistir, né? Afinal, era a execução daquele homem famoso, aquele que curava, que ensinava. Foi executado então ali na frente de todo mundo e depois apareceu vivo por 40 dias, né? Foi enterrado, sepultado, né? Porque os judeus não enterravam naquela época, colocavam o corpo em cavernas, em grutas. As pessoas viram que ele foi sepultado. Os oficiais do exército romano colocaram guardas, né? Colocaram selos na pedra para justamente garantir que ninguém ia tirar a pedra do lugar e roubar o corpo de Jesus e depois dizer que Jesus ressuscitou. E então não adiantou nada disso, né? Jesus ressuscitou, passou 40 dias aparecendo a centenas de pessoas, subiu aos céus na frente de muita gente. Então tá aí, esse é o sinal de Jonas que Jesus daria. Então, grande esse sinal, né? Muito maior do que fazer fogo cair do céu, fazer um raio, um trovão acontecer. Muito embora o que Jesus estava fazendo ali, curando cegos, coxos, aleijados, curando leprosos, né? Vamos lembrar que a lepra não tinha cura naquela época. Então já eram sinais maravilhosos, né? Mas é assim, né? Quando a gente está cego, quando a gente não quer ver o que Deus está fazendo, Deus faz e faz e faz na nossa vida e a gente cego não vê e reclama com Deus. E fala com Deus, eu não estou vendo nada, Deus. Por que o Senhor não faz e tal? E Deus fazendo maravilhas e a gente não vê, né? Às vezes cego pela incredulidade, cego pela ganância, querendo mais e mais e mais, né? Então é o que esse pessoal, por isso que Jesus diz que era uma geração má e adúltera, né? E então Jesus deu essa resposta e depois ele diz, e deixando-os, retirou-se. Bom, foi embora. Perderam a bênção, né? Perderam de estar ali aprendendo de Jesus. E aí, Jesus agora vai ensinar os discípulos sobre esse pessoal. Tem um subtítulo na minha Bíblia chamado O Fermento dos Fariseus e dos Saduceus. Então diz assim no verso 5, Mateus capítulo 16, né, onde estamos, verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. O outro lado, então, era o outro lado do mar, né? Eles passavam de uma margem a outra. Verso 6. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus disse isso para eles, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí, será que eles entenderam isso que Jesus falou, né? O que Jesus queria dizer quando disse isso para eles?
Afinal, veja que Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus e saduceus, né? Eles estavam tentando induzir Jesus ao erro, né? Provocar que Jesus errasse. Eles estavam de coração mal diante de Deus, fechado, cego, né? E Jesus então denunciou os fariseus e saduceus. Vocês são uma geração má, e perversa e adúltera, né? Só que os discípulos não entenderam, né? No verso 7 diz assim, ó, eles, os discípulos, né? Eles, porém, discorriam entre si dizendo, quer dizer, discutiam, né, entre si dizendo, é porque não trouxemos pão? Quer dizer, Jesus falou do fermento, né, dos fariseus e dos saduceus para eles tomarem cuidado, e eles não entenderam. Vê como eles ainda não tinham comunhão com o Espírito Santo ainda não morava neles, né? Porque certas coisas Jesus falava. Jesus acabou de ter uma discussão com fariseus e saduceus, então é claro que Jesus não falava de pão, do fermento, pão, né? Mas Jesus é tão bom, olha o que ele fala no verso 8. Percebendo Jesus, disse, quer dizer, Jesus percebeu que eles estavam perdidos, né? Não tinham entendido. Jesus disse, por que discorreis, por que discutis, né, entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Ó, Jesus puxando a orelha, né, deles ali. Verso 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Aquela primeira multiplicação, né? E de quantos cestos sobraram, né? Verso 10. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Olha, nem daquele, apenas com 7 pães, aquela segunda multiplicação, né? Que lemos. Então, no verso 11, Jesus diz, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês estão pensando que eu estou falando que a gente não tem pão? Vocês não viram, rapaz, que eu, Jesus falando, né, que eu de 5 pães e 2 peixinhos multipliquei e comeram 5.000, e depois com 7 pães e alguns peixinhos multipliquei e comeram 4.000 pessoas, 4.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Então, não estou falando de pão, né? Se eu quisesse providenciar pão para nós aqui, providenciaria do nada. Mas pastor, do nada, e como é que é isso? Queridos, Jesus não é Deus? Deus não criou todas as coisas do nada, né? A primeira frase da Bíblia, no livro de Gênesis, é exatamente essa. Em português é, no princípio criou Deus. Em hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit significa no princípio. Bará significa criou. Só que o bará é criou do nada. Porque você pode criar, por exemplo, pastor, eu sou artista, eu criei um quadro, né? Criei uma escultura. Você não criou do nada, não é? Você pegou o quadro, você pegou uma tela, pegou tinta e usou a tela e a tinta e o pincel para daí criar um desenho bonito, uma paisagem, alguma coisa assim. Mas o bará em hebraico é criar do nada. É você trazer à existência aquilo que não existia, não é? Então, Bereshit no princípio, bará criou do nada, Elohim, Deus plural. No princípio criou do nada o Deus plural. Então, Jesus é Deus, ele é especialista em criar coisas do nada, não é, a partir do que não existia. Então está reclamando aqui com os discípulos, vocês não sabem que eu posso providenciar o pão, rapaz? Não é disso não que eu estou falando. E aqui ele vai explicar do que ele está falando, seguindo o versículo aqui. E sim, aí ele vai explicar, acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no verso 12 diz, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem, que tomassem cuidado do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui Jesus dizendo a eles, olhe, Jesus estava dizendo o seguinte,
tome cuidado com a doutrina, com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Como a gente já falou, né? Que ensino era esse, pastor? Os fariseus hipócritas, muito severos, exigindo de todo mundo o cumprimento da lei, mas eles não cumpriam. E também cegos, não perceberam, eram líderes religiosos, viviam estudando a Bíblia, mas não entenderam, não perceberam que Jesus era o Messias. E também se apegaram aos seus cargos, às suas posições religiosas, porque isso rendia muito dinheiro, e esqueceram da palavra verdadeira de Deus, né? Como Jesus denunciou, esse pessoal me louva com sua boca, mas o seu coração está muito longe de mim, né? Já os saduceus também um desastre, né? Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na palavra de Deus oral, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam que existiam os espíritos, os anjos, né, caídos, os anjos, realmente os anjos de Deus que não caíram. Quer dizer, esses aí estavam bem fora também da palavra de Deus. Então Jesus está ensinando cuidado com esse fermento. Por que Jesus chamou de fermento, né? Na Bíblia, normalmente, fermento quer dizer uma coisa ruim. Embora a gente saiba que o fermento é uma coisa boa na cozinha, né? Você põe um pouquinho só na massa e ela cresce, né? E é uma beleza. Daí vem um bolo gostoso, uma pizza, né? Uma massa. Só que o fermento, ele faz esse processo de crescimento da massa, levedando a massa, né? Azedando a massa, né? É um negócio interessante. Então, Jesus ele está alertando os discípulos, olha, cuidado, porque esse ensinamento dos fariseus e dos saduceus, se entrar um pouquinho só no seu coração, vai estragar você todinho. É isso que ele está dizendo. Então, cuidado, trazendo para hoje, né? Cuidado com os ensinos falsos. Você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui, é por isso que a gente está lendo a Bíblia versículo por versículo, para você conhecer o que tem na Bíblia e não ser levado por ensinos falsos, que às vezes um pouquinho só desse ensino falso entrar no seu coração, pronto, já é suficiente para estragar toda a sua vida, né? Então, vamos estar ligados no Espírito Santo aí, sempre pedindo a Ele que dê direção, né? E sempre conhecendo, buscando conhecer a palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Então é isso, queridos, vamos orar. Eu queria orar agora nesse sentido que Jesus está nos alertando aqui, tá? Para proteger o seu coração aí com a palavra de Deus, com a verdadeira palavra de Deus. Então, se você puder, onde você estiver aí, feche os seus olhinhos. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Senhor, a vida desses ouvintes que estão aí me acompanhando. A minha vida também, Pai. Eu apresento a nossa vida junto para que o Senhor possa nos proteger, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso professor. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor proteja os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, dos falsos ensinamentos, Pai. Desse fermento dos fariseus e dos saduceus. Desses ensinamentos, Espírito Santo, que não estão de acordo com a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que existem sim muitos falsos profetas. Existem pessoas, Pai, que às vezes, de forma inocente, porque aprenderam assim, estão apenas reproduzindo aquilo que aprenderam. E existem também pessoas, Pai, que de propósito, sabendo que estão contra a palavra de Deus, mesmo assim praticam falsos ensinos. Seja por um interesse financeiro, seja por um interesse de poder. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor toque o coração dessas pessoas, Pai, dos falsos profetas, que o Senhor os abrace com teu amor, para que percebam o caminho que estão seguindo, para que se convertam, para que se entreguem verdadeiramente ao Senhor. E oro, Pai, pelas ovelhinhas que estão ouvindo esses falsos ensinos. Oro, Pai, para que
as pessoas consigam andar em espírito, Pai, como ensina o apóstolo Paulo, que nós vamos aprender ainda, Jesus. Ô Espírito Santo, venha habitar no nosso coração, em nome de Jesus. Não permita, Espírito Santo, que a gente caia nas armadilhas do inimigo. Não permita, Pai, que ensinos que tentam deturpar, que tentam adulterar a Tua palavra, possam prosperar na nossa vida. Mantém o nosso coração no Teu caminho, Pai. Para isso, Senhor, nós declaramos aqui que nós vamos andar em espírito, estaremos atentos. Nós reconhecemos, Pai, que boa parte desse esforço tem que vir da nossa parte. Tem que vir da nossa parte, Pai. A gente precisa se dedicar a ler a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra, a Te cultuar, a Te adorar, a buscar o entendimento, a meditar na Tua palavra, para que o Senhor tenha como falar ao nosso coração. E assim, Pai, estaremos vacinados, dependendo apenas do Senhor, Pai. Não quero, Pai, que esse monte de ouvintes, sei lá quanto essa multidão, venha depender de homens, Pai. De ninguém, Senhor, mas apenas do Senhor. Que, Pai, todos que estão ouvindo e que querem realmente entregar o governo de suas vidas a Jesus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo faça morada no coração deles, que possa falar diretamente com eles e nos use sim, Pai querido, ministros e ministras do Teu Evangelho como instrumentos para edificar essas vidas, mas não como muletas, Pai, não como se as pessoas dependessem de nós. Só há um pastor, Senhor, na Tua igreja, e é Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui, somos corpo de Cristo. Somos igreja, somos grupo, corpo de Cristo. Por isso, Pai, abençoa essas pessoas. Revela, Pai, os falsos ensinos e protege o nosso coração e a nossa mente disso. Te peço, Pai, já te agradeço. E se você concorda comigo, ouvinte, diga aí, amém, que assim seja na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. É isso aí. Por hoje, ficamos por aqui. No próximo programa, não perca, vamos adiante aí no capítulo 16 de Mateus. E lembrando que nos reunimos aí pessoalmente todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, lá no Requinte Recepções, no bairro do Arruda, pertinho do estádio lá do Arruda. Veja na vinheta, daqui a pouquinho vem o endereço. E esperamos por você. A partir de 7 da noite estarei lá com a minha esposa para um atendimento, um acompanhamento pastoral, uma oração, se assim você desejar, tá bom? Fique na paz e na graça então de Jesus e até o próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.